Irmãos, nesta noite de sexta-feira, nós queremos compartilhar uma palavra que tem sido muito pregado, isso tem sido muito importante, e o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração com muito tremor, mas muito alegre, porque nós precisamos andar em unidade e em novidade de vida. Então, numa das madrugadas que a gente tem se proposto a estar orando, o Senhor tem nos acordado, e o Senhor me deu esse tema e me deu essa palavra. E eu gostaria de compartilhar com a amada igreja nessa noite sobre essa questão da unidade. E nós vimos que onde há unidade, há vitória, temos as dificuldades, temos os percalços, temos uma série de coisas de empecilho, mas o Senhor, quando o povo está unido, é diferente. Independente das divergências, independente de um pensar diferente, mas na hora do trabalho, na hora da guerra, todos estão unidos. Todos estão debaixo de uma liderança, de uma ordenação, de uma orientação, de um líder maior, que é o nosso Cristo Senhor Jesus, né? Que toda a autoridade é instituída por Deus na terra e nós vamos sendo liderados por alguém. Então, aqui no livro que nós vamos compartilhar em Êxodo, no capítulo 17, de 8 a 16, isso não é diferente. Nós vemos o povo de Israel, né, obtendo um êxito, obtendo a vitória em muitas circunstâncias, mas não é diferente dos dias de hoje, porque muitas pessoas murmuram, às vezes muitas pessoas reclamam, às vezes muitas pessoas discordam e às vezes elas não querem estar inseridas naquela forma de unidade. Mas aqui, às vezes, a gente olha, observa, analisa, aprende muito com a palavra de Deus todos os dias. E nós precisamos entender que aonde há unidade, o Senhor está. Independente de um pensar ou ter uma ideia diferenciada, mas num todo entramos no consenso e nós vamos para cima. Nós precisamos marchar, mas nós precisamos marchar com estratégias, nós precisamos marchar com orientação, com direção do Senhor, e isso é importante para o povo de Cristo. O povo de Cristo não é um povo desorganizado, pelo contrário, nós vemos várias vezes na palavra de Deus que ele estava sendo conduzido, que ele estava sendo orientado, que tinha uma liderança e que vinha as orientações dos céus para esse líder, e esse líder dava destino, dava direção àquelas pessoas, e quando nós damos ouvidos ao que Deus fala, nós vamos sendo conduzidos em triunfo, conforme eu li agorinha mesmo. Então nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus, nós precisamos dar ouvido àquilo que nós estamos lendo e nos alimentando na palavra. Então nós podemos observar, eu quero criar um pano de fundo nessa noite para que você tenha uma orientação. Talvez você não tenha lido com tanta atenção já esse texto, talvez você já tenha passado, mas não tenha percebido nesse pequeno texto que nós vamos ler nessa noite, a grandiosidade daquilo que Deus tem feito, não só lá no passado, mas hoje no presente, aquilo que Ele tem feito na minha vida e na sua vida como igreja do Senhor na face da terra. Então nós observamos aqui, num contexto geral, nesse panorama que eu vou trazer nessa noite, o povo de Israel, assim que eles tinham acabado de sair da escravidão do Egito, assim que eles tinham acabado de sair do jugo da servidão de Faraó, de toda aquela situação, tinham acabado de cruzar o Mar Vermelho, passaram pelas dificuldades, viram o mar se abrir, passaram a pés enxutos, todo esse contexto que nós já ouvimos falar, nós já observamos, já lemos na Bíblia, mas talvez nós não tenhamos a dimensão. Então esse povo, quando eles estavam marchando, tinham acabado de sair desse contexto todo, eles ainda tinham pela frente o deserto do Sinai. Então, a luta ainda não tinha acabado, as dificuldades ainda estavam por vir, as incertezas também batiam no coração daquele povo, assim como bate a incerteza nos nossos corações também, mediante as circunstâncias que nós estamos
vendo, vivendo e presenciando, aquele povo também tinha essas dificuldades. Porque acabaram de passar o Mar Vermelho, mas em seguida tinha um deserto, né? Então, nós observamos em algumas situações que eles se viram expostos a algumas dificuldades, a alguns perigos que eles não estavam acostumados, mas aquilo estava por vir. Porque era um ambiente novo, era um ambiente diferente, era um ambiente que eles não conheciam ainda, mas eles precisavam seguir, eles precisavam marchar, eles precisavam estar atentos a tudo aquilo que Deus tinha para eles, porque eles tinham um objetivo, eles sabiam aonde eles queriam chegar. Então, esse era o contexto que aquele povo que tinha acabado de cruzar, né, o Mar Vermelho, eles estavam expostos a esses perigos, mas eles tinham uma direção, eles tinham uma orientação. Então, mediante muitas situações que estavam por vir também, como a fome, a sede, e também um povo que era inóspito, um povo que era perigoso, um povo que era contra eles, que eram os amalequitas, né? Um povo que era um povo difícil, um povo que vivia ali, eram outros habitantes daquela região, eram motivos de constante, né, lutas e ansiedades que o povo israelita estava sentindo naquele momento. Então eles constantemente murmuravam, eles reclamavam, se eles tinham falta de alguma coisa, eles se reportavam a Moisés, mas não para pedir, muitas vezes para acusar, a ponto de brigar, a ponto de uma série de coisas. E fora as murmurações que eles tinham, porque ainda com a mentalidade de escravo, ainda com a mentalidade e o desejo de escravo no coração, eles sentiam falta de algumas coisas que eles viviam lá no Egito, né? Reclamavam, falavam dos alhos, das cebolas, de uma série de coisas que a Bíblia nos relata. Quando você olha lá no capítulo 13, no capítulo 12, que você vê toda aquela luta que Moisés teve com Faraó, mediante a direção de Deus, sobre a direção de Deus, não se esqueçam disso. Mas o povo ainda, contudo, aquela liberdade que eles tinham, aquele livramento que eles tiveram, aquele socorro bem presente que eles tiveram, eles murmuravam. Assim como o ser humano, ele tem essa fraqueza. Murmura, reclama, quando tem uma dificuldade, muitas vezes está ali se abatendo por alguma motivação. Mas o Senhor, Ele disse que no mundo teremos aflições, mas de todas Ele nos livra. Então nós precisamos confiar nessa palavra. Então esse povo, ele vivia numa série de situações, uma série de perigos expostos, mas eles estavam prosseguindo. Ainda que o perigo estivesse iminente, ainda que o perigo estivesse ali, mas eles estavam marchando, porque eles tinham alguém à frente deles para poderem orientar e para poderem direcionar. Então, a gente via que eram muitas dificuldades, mas eles tinham esse objetivo. Qual que era o objetivo? Chegar à terra de Canaã, que era a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Então, ali tinha algumas coisas, não ia ser fácil, né? Deus não fala que nós vamos ter facilidade. Em tudo que o povo de Israel estava vivendo, a gente observa que eles tiveram dificuldade, eles tiveram uma série de situações, mas Deus queria ensinar algo para aquele povo. Assim que sempre quando tem uma dificuldade maior, Deus, Ele quer nos ensinar em todas as situações. Muitas vezes nós não observamos as circunstâncias com muitos detalhes e em cada uma delas Deus, Ele quer nos ensinar. E Ele queria ensinar uma lição para esse povo. Ele tinha escolhido esse povo, né? Ele havia tomado dentre todos os povos da terra para que fosse o povo da aliança dele. Então ele tinha consagrado aquele povo como povo de sua propriedade e como um reino de sacerdotes.
É isso que ele queria ensinar para esse povo, porque ele tinha escolhido esse povo de Israel, a nação santa. Quando você lê no capítulo 19, mais à frente, no versos 5 e 6, você vai perceber todo esse detalhe, aonde ele narra com mais direção, que esse povo era o povo santo, a propriedade particular dele, o reino dos sacerdotes. Então, Deus, ele queria ensinar algo. E quando o Senhor quer nos ensinar algo, muitas vezes esse algo, ele não vem tão fácil assim. A palavra também diz que o reino de Deus, né, lá em Mateus, é tomado à força. Então tem muitas coisas que nós vamos precisar tomar à força, mas na força do poder do Senhor. Nós precisamos marchar para cima, nós precisamos ir para cima, porque o Monte Sinai foi o local escolhido por Deus para poder orientar o seu povo, né, para estabelecer uma aliança com Israel e constituí-lo como sua propriedade particular. É isso que Deus queria ensinar, é isso que Deus estava precisando colocar, incutir na cabeça daquele povo, porque o povo estava com a mentalidade ainda escrava. Então, com tudo isso, com essa situação, custou 40 anos de peregrinação no deserto. Mas, mesmo assim, Deus estava provendo o tempo todo. Quando você lê, quando você passou pela história, você observa que existia o maná, né, que existia a água, que existia as codornizes, as carnes, porque eles murmuraram, eles reclamaram. E quando você lê ali na história, no capítulo 16, no capítulo 15, você observa essa atenção que, com toda a murmuração, com toda a situação, com aquele contexto, Deus estava provendo. 40 anos andando pelo deserto, né, porque murmuraram, reclamaram, todo aquele contexto, eles foram abençoados. Não faltou comida, não faltou carne e não faltou pão. Então, este era o contexto de todo aquele povo. Os amalequitas, eles sempre foram os inimigos do povo de Deus. Assim como nós também temos os inimigos. Talvez você não saiba, eu não saiba, mas o maior inimigo que nós temos é o inimigo das nossas almas, que é Satanás, que constantemente ele tenta nos tirar do caminho do Senhor, ele tenta constantemente nos enfraquecer, ele tenta constantemente lançando as suas mentiras, os seus sofismas, os seus enganos ao povo de Deus. E com esse contexto, muitas pessoas têm caído. A gente tem observado que todo esse contexto tem tido muitas mentiras, muitos vídeos falsos, uma série de situações que vêm nos assediando como cristãos. E se nós não estivermos firmados na palavra, se nós não estivermos orando, se nós não estivermos em unidade, se a igreja não estiver em unidade, nós vamos sucumbir. Nós vamos cair da forma que o inimigo quer. Ele quer prevalecer, ele quer nos derrubar, ele quer nos desestabilizar e desestruturar física e emocionalmente. É isso que ele quer, lançando as suas mentiras, lançando o seu sofisma, muitas vezes atacando o povo de Deus na saúde e em uma série de coisas, mas nós precisamos estar unidos, unidade, união, a igreja, um só corpo, uma só placa, porque no céu não terá placa, nós precisamos estar unidos. É isso que nós precisamos, estar fortalecidos na força do Senhor. E com tudo isso, eu quero ler esse texto agora. Agora nós vamos começar a falar do texto. Agora nós vamos começar a pregar, a falar aquilo que Deus tem nos orientado e nos trouxe para essa noite. Então, o texto nos diz assim, em Êxodo 17, a partir do verso 8 até o verso 16. A palavra nos diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque.
amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou o altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, que de geração em geração. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos pela tua palavra. Ela nos traz direção, orientação, acalento, nos admoesta, e que venha de encontro ao coração da tua igreja que nos escuta em casa, que nos assistem, em nome de Jesus. E que o Senhor venha abrir os ouvidos espirituais, e que o Senhor venha ministrar o coração de cada um, assim como o Senhor ministrou o meu. Oramos, bendizemos o teu nome e te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então aqui nós já observamos que o texto já nos adverte, né, e já vai nos mostrando a questão sobre Amaleque. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Então esse povo, esses amalequitas, eles eram da descendência de Saul, né? E Elifas, filho primogênito de Esaú, era a descendência desse povo, os amalequitas, os inimigos de Israel. Então a gente já vai aprendendo sobre toda essa situação. Esses amalequitas eram povo que não se estabeleciam em lugar nenhum. Eles eram nômades. Então eles estavam em um canto, daqui a pouco eles estavam em outro, eles atacavam um povo, atacavam o outro, e assim eles iam vivendo, né? De tenda em tenda, de lugar em lugar. Então esse povo era um povo perigoso. Esse povo era um povo inimigo de Deus. Então a gente percebe aqui, né, que era um grupo de nômades, né, vivendo ao sul, uma série de coisas que o povo de Deus não estava acostumado e não estava prevendo uma situação como essa. Mas veja bem, né, o contexto aqui, quando nós observamos e quando nós lemos um pouquinho mais atrás, no capítulo 15, a gente observa que aquele povo, eles já tiveram algumas dificuldades. Tiveram a dificuldade com a água, né, tiveram a dificuldade com a comida, mas em todo momento, sob a direção de Deus, Moisés estava ali agindo, Moisés estava conduzindo, Moisés estava intercedendo pelo povo, Moisés estava clamando pelo povo. Então, nós observamos que a liderança estava ali o tempo todo, né, procurando apaziguar, procurando resolver, né, não dizendo que ele era um homem perfeito, que muitas vezes ele não tenha sentido, não tenha se irado ou tenha se entristecido com tal situação, mas nós observamos que aquele povo era o povo que vivia ali. E nessa ocasião nós observamos também algumas situações que nós podemos tirar lições sobre esse contexto. A gente observa que Moisés, quando ele foi delegar isso para essa direção para Josué, ele deu uma ordem e o liderado Josué, ele deu ouvidos. Então, esse é um princípio muito importante, a obediência e ouvir aquilo que
a liderança está dando como direção. E não é pela última vez, porque acima um pouquinho, quando você lê o capítulo 16, você observa que Moisés, ele também separou alguns anciãos. Os anciãos eram pessoas que mais experientes, de mais idade, e que Moisés precisou chamá-los para orientar e para conversar. Em Provérbios fala, não me lembro ainda agora, mas que na multidão de conselheiros há sabedoria. E nesse contexto aqui que Moisés estava vivendo, a gente observa também que quando Josué foi separar os homens, que diz aqui, com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homem e sai a peleja contra Amaleque. Então a gente observa que não era qualquer homem, não é que você não serve, você não serve, você não serve, você não serve, não é isso. Porque todos nós, irmãos, lembra dessa palavra de hoje que eu estou ministrando sobre a sua vida. Todos nós servimos no corpo de Cristo para algum trabalho. Não pensa você que você não serve, eu não posso, eu não consigo. Não, você serve. Mas aqui a gente observa que existem as direções e Moisés pede para Josué escolher alguns homens. E aqui a gente observa, irmãos, que ele estava escolhendo homens para a guerra. Ele estava escolhendo homens para a guerra. Quando você tem a oportunidade de assistir um filme de guerra, ou um filme antigo de Romanos, alguma coisa assim, você percebe que eram homens preparados, né? Então, cada um, na sua particularidade, na sua formação, naquilo que tem habilidade, dentro do corpo de Cristo. E ali naquele momento, Moisés comissiona Josué a escolher alguns homens para tal serviço. E Josué, a gente vê um princípio aí, da obediência, da submissão e da liderança e a força, né? Escolher os homens que fossem capacitados para lutar. E assim, Josué o fez. Ele foi escolher as pessoas, assim como Moisés anteriormente, no capítulo 16, escolheu anciãos, porque foi uma ordem que Deus deu a Moisés. Então, quando nós estamos debaixo de uma liderança, irmãos, isso é muito importante. Você está debaixo da obediência, você está debaixo da cobertura, você não está em rebeldia, você está em unidade. Isso que é muito importante, você está em unidade com o seu líder, com aquele que te comissionou para tal serviço, aquele que te abençoou, aquele que te cobre de oração, é uma série de coisas que a gente precisa entender isso, pelo menos é o que se espera, né, daquele que é líder sobre a sua vida e para te cobrir. E nós precisamos, como liderança, como pastor, nós precisamos e entendemos que isso é bíblico, desde o início. Então nós observamos aqui, há poder na obediência também. Então nós precisamos também ser obedientes. E nesse contexto nós vemos aqui, Josué separou aqueles homens, posicionou aqueles homens e partiram para cima do exército. Por quê? Dos amalequitas. Porque Deus estava na direção. Deus estava com ele o tempo todo, porque ele estava ali coberto de oração. Moisés, o líder, que falava com Deus. Ele não viu, mas ele falava, ele escutava, ele presenciou a sarça ardente, ele sentiu que era a presença de Deus, mas quando entrava na presença de Deus, ele cobria, ele não olhava diretamente, mas ele sabia que Deus estava ali. Então Josué, aquele que foi comissionado, separou os homens. E ele saiu a peleja contra Amaleque. E amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Olha só. Então, a aliança ali estava feita. Ele direcionou Josué, mas ele já disse, olha, mas amanhã, pela manhã, estarei no cimo do outeiro, né? Ou seja, eu estarei ali comandando, eu estarei ali, lógico que a gente entende que é a intenção, estarei ali orando. Então isso é muito importante.
Então não é que, eu não sirvo, eu sou um coitado, ninguém me chama para nada, não é isso. Nós precisamos entender que você serve dentro daquele contexto que você foi chamado, dentro daquele contexto que você se dispõe, que você se comissiona, ou que você é comissionado, mas todos nós servimos em nome de Jesus. Então, eu quero trazer uma compreensão também em relação a essa questão da unidade. Todos nós, esse é o momento em que todos nós, independente de grau de autoridade ou submissão, nós precisamos estar unidos em oração, clamando, perseverando, marchando para cima e para frente, em nome de Jesus, porque o Senhor é conosco. Então, todo esse contexto, tudo aquilo que nós estamos vivendo, tudo aquilo que nós estamos passando, Deus está conosco. Deus está nos direcionando. Então, quando nós lemos aqui o verso 10, fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Então a gente percebe que era muito difícil, né? Eram horas e horas de batalha, sem descanso muitas vezes, e Moisés estava ali o tempo todo. Você imagina com as duas mãos estendidas, né? Horas, um tempo, meia hora, e por aí vai. E aí, quando as mãos dele estavam ali, abaixando, quem chega? Quem ele levou? Arão e Ur. Os discípulos que estavam ali para dar suporte, e que nós estamos aqui para dar o suporte. E eles entenderam que as mãos precisavam estar levantadas o tempo todo. Então, quando nós olhamos e observamos, né, as mãos levantadas de Moisés, a cabeça da gente imagina muitas situações. Rendição, autoridade, dando direção, sinal que a minha liderança está ali concordando. Então são várias situações, são várias coisas, são vários significados que passam pela cabeça da gente. E era a própria presença do Senhor, porque o bordão que outrora ele tinha apresentado a Faraó, muitas vezes, lá sob a direção de Deus, estava ali. Então ali era a presença de Deus, era o estandarte de Deus o tempo todo. E muitas vezes, a nossa liderança, ela está nos direcionando, ou Deus mesmo com você está dando direção, e muitas vezes nós trememos, nós tememos, nós não nos posicionamos, nós não oramos, e nós não estamos nesse tempo, irmãos. Nosso tempo é de unidade. Deus é Deus de perto e Deus de longe. Então, a gente não tem mais desculpa. Às vezes eu não posso me aglomerar, igual nós precisamos seguir as normas da autoridade. Mas, no mesmo horário, nós podemos estar orando, cada um na sua casa, e mandando mensagem, igual nós temos feito campanhas de oração com mais de 50 pessoas pelo celular. Aquele que quer. Está o horário, eu mando mensagem para todo mundo e está todo mundo de joelho. Quando termina lá o horário estipulado, a gente dou um oi, faço uma oração final e mando no grupo, faço um grupo e faço isso. Mas eu não sou melhor do que ninguém por fazer isso, não. É tudo sob direção de Deus, e a gente não anda se vangloriando com isso, não, mas são dias difíceis. Assim como aquele povo viveu dias difíceis. Lembra que o reino de Deus é tomado à força, e nós precisamos estar firmes, unidos o tempo todo. Ainda que seja cada um na sua casa, mas nós podemos orar em horários iguais. E às vezes até quem mora em outro estado quer participar, ora num horário mais à frente. Mas participam. Então, irmãos, esse é o princípio de unidade. Nós precisamos estar debaixo de uma obediência, debaixo de uma liderança, submissos. E a autoridade, a autorização de Deus era presente ali, através do bordão que estava nas mãos de Moisés. Só que ele era humano como eu e vocês, irmãos.
Era uma pessoa humana, que os braços começaram a doer. Os braços, a palavra está dizendo que começaram a pesar, as pernas principalmente. E eles tiveram uma brilhante ideia direcionada por Deus, eu creio, de colocar ele sentado numa pedra, mas os braços permaneceram erguidos, porque quando nós estamos ministrando a bênção, os nossos braços se erguem e se interpõem sobre o povo de Deus, sobre a igreja de Deus, abençoando, dando direção e propósito, que era isso que Moisés estava fazendo ali naquele momento, dando direção e propósito através da presença de Deus ali naquele momento. Então, aquele povo estava agindo sob a liderança de Moisés, que foi bem escutado e bem direcionado e bem elaborado tudo aquilo. Então nós precisamos entender que o povo de Deus é um povo inteligente, é um povo que tem estratégias, é um povo que precisa exercitar, ouvir Deus o tempo todo através da oração. Então aquele bordão, ele já tinha sido usado lá no Egito para mostrar as 10 pragas. Então aquele povo ali, eles estavam, vamos dizer assim, no lucro, né? Porque o tempo todo Deus estava com eles. Agora você imagina bem, o que significa aquela presença de Moisés? O que significa ali naquele momento, dando suporte a Moisés, né, Arão e Hur? O que significa o povo, né, aí, vamos dizer assim, aquele povo que já estava ali na batalha, junto com Josué, trazendo para os dias de hoje, o contexto de hoje, aquilo que nós estamos vivendo, irmãos. Presta bem atenção. Olha só, talvez você não tenha parado para pensar, talvez você não tenha refletido em relação a isso. Mas Moisés aqui neste momento, ele é o pastor, ele significa o pastor, porque ele está dando a direção, porque ele recebeu de Deus, ele deu a direção, ele deu a palavra, ele abençoou, ele direcionou. Agora, o que significa Arão e Hur, o tempo todo ali, um do lado, outro do outro? Significa os intercessores, intercedendo o tempo todo ali pelo líder, pela igreja, está ali o tempo todo na intercessão. Senhor, cuida, Senhor, dá força, Senhor, abençoa a saúde, Senhor, restaura os movimentos, Senhor, restaura a função dos braços, Senhor, fortalece o teu filho. Essa é a função do intercessor. Essa é a função de Arão e Hur ali o tempo todo. Então, o significado deles é a intercessão. Agora, o que era Josué e todo aquele grupo de homens, soldados que estavam ali, indo à frente? Significa que era a igreja, eu e você, o povo de Deus, era a igreja que estava marchando para cima. Vamos para frente, vamos para cima em nome de Jesus, porque o Senhor era conosco. Dá uma olhada lá para cima, eu quero imaginar que Josué pode ter falado, olha lá para cima, isso aí eu conjecturando, não sei, não está aqui na Bíblia, mas ele olha lá para cima que a presença de Deus está sobre nós, a nossa liderança está intercedendo, a nossa liderança está nos enviando, a nossa liderança está em unidade, está concordando, aleluia, glória a Deus. É isso, meu irmão e minha irmã que nos assiste nessa noite, que Deus quer que você faça. Não baixe a cabeça, independente da circunstância. Tome seus cuidados, assim como todos nós precisamos quanto a tudo isso que está acontecendo. Mas não pare de orar, não pare de clamar. Aquele que tem te procurado, aquele que tem clamado como por socorro por você, pedindo ajuda, não deixe de ajudar. Ore com essa pessoa, clama com essa pessoa, atende essa pessoa em nome de Jesus. Mas atenda aquele que quer ser pastoreado, aquele que quer ser ajudado. Porque são muitos. Então, Josué, ele representa nos dias de hoje a igreja do Senhor, marchando com o povo do Senhor em unidade. Então, vocês viram que aquilo ali funcionava muito bem. O povo em unidade. Moisés com Arão e Hur dando suporte, intercessão. Moisés pastor
e a igreja do Senhor marchando para cima com Josué e seus soldados e os soldados de Cristo, irmãos. Aleluia! Aleluia, isso me arrepia, porque são verdades bíblicas. São verdades que nós estamos vivendo hoje, porque nós precisamos ir para cima, mas para cima de joelhos no chão. Sabe quais foram as armas que esse povo usou? São as armas que nós precisamos usar, irmãos. Aqui na palavra de Deus nós temos grandes exemplos. Nós precisamos entender que esse exército, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e dominadores desse. Sim, mas nós estamos vendo também algumas coisas físicas acontecendo no físico, mas que podem, e a gente observa que tem com o espiritual, atacando o povo de Deus, o povo que ainda não fez a decisão, sendo atacados, irmãos. Mas juntos nós somos mais fortes. Em unidade nós somos mais fortes. Quando Filipenses fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, 4,13. É isso. Aquele que nos fortalece e te fortalece é Cristo Jesus, é Senhor Jesus, é Ele que nos ampara, é Ele que nos capacita. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 10, fala muito bem sobre isso, que Ele nos capacita, Ele nos alicerça, Ele nos fundamenta com a sua graça. É isso que nós precisamos. Nós não podemos esquecer disso, irmãos. Igreja, nós não podemos e nem devemos, como cristãos, esquecer de todas essas lições que Moisés vem nos trazer nessa noite, nesse capítulo 17, a partir do 8 a 16. São lições, são orientações, são admoestações, são direções que nós precisamos nos lembrar, são estratégias. Quando nós, fazendo uma inferência, falamos de Esther, nós observamos que Esther também venceu aquele povo, aquele mesmo povo, os amalequitas, Amã, o amalequita. Ela venceu em unidade com seu tio Mardoqueu, ou Mordecai, com oração, com jejum, mas junto em unidade com o povo, com as pessoas que serviam a ela. Então nós precisamos entender isso, irmãos, que a unidade é a nossa força, é a nossa ferramenta. Ainda que muitas vezes estejamos distantes, ainda que muitas vezes não estejamos aqui fisicamente na igreja durante esses dias, mas nós podemos estar juntos espiritualmente, ligados em oração, clamando em nome de Jesus, pela cura divina, pela estagnação, pela anulação desse vírus, em nome de Jesus. E não é só isso que nos aflige, irmãos. A gente vê toda essa lição, todo esse contexto que o povo de Israel passou, nós estamos passando de formas diferentes. Mas uma coisa e um princípio nós não podemos esquecer e nem devemos esquecer, que está lá em Hebreus, no capítulo 13, no verso 17, da obediência, irmãos. Nós não podemos esquecer isso. Capítulo 13 de Hebreus, verso 17, nos fala assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Irmãos, nós precisamos do princípio da obediência. O versículo começa com a palavra obedecei aos vossos guias, ou vossos pastores em outras traduções. É imperativo, é obedecer, é uma ordem. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã que nos assistem. Obedeça, obedeça, ainda que as circunstâncias, ainda que às vezes você questiona, mas obedeça. Sabe por quê? Porque ali está ali. Porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas,
para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Obedeça. Você recebeu uma direção, você recebeu uma orientação, obedeça. A gente precisa disso, irmãos. Nós precisamos vencer. Vamos continuar clamando. Vamos continuar clamando. Com lágrimas muitas vezes, irmãos e irmãs. Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Para muitos isso é um chavão. Mas para nós cristãos isso não é chavão, não. É um socorro. É um socorro. Nós precisamos viver em unidade. Porque só em unidade, Moisés, Arão e Ur e Josué e o seu povo venceram os amalequitas. Ester venceu os amalequitas. Os amalequitas, eles sempre serão lembrados na Bíblia como inimigo do povo de Israel. Agora, o que nós precisamos lembrar também, irmãos? Sobre a questão de obediência, sobre a questão de direção. Quando nosso irmão Tiago, no capítulo 4, no verso 7, ele vem também nos dar uma orientação em Tiago, no capítulo 4, no verso 7. Ele nos orienta muito bem em relação a isso. Há uma condição para nós vencermos o inimigo. A palavra em Tiago 4,7 fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então há uma condição também para eu e você vencermos todas essas situações que nós estamos vivenciando. E que aquele povo de Israel vivenciou, que não é diferente nos dias de hoje. É sujeição a Deus, se sujeita ao Senhor, que aí você vai, a segunda direção é resistir. O que é resistir, irmãos? É você não abrir concessão, irmãos. É você não abrir exceção, irmãos. Hoje eu tomo uma cervejinha gospel. Hoje eu tomo qualquer coisa lá, gospel. Irmão, não abra a exceção. Não abra exceção, porque hoje é uma, amanhã é duas, amanhã é três, depois vira um hábito. E daqui a pouco você está falando coisa, daqui a pouco você está chamando coisa, daqui a pouco você está invocando coisas, irmãos, que não é o Deus verdadeiro. Eu não estou te proibindo, não. Quem sou eu? Mas eu estou te alertando. Minha função como pastor, como guia, é alertar o povo de Deus, e eu não vou me calar. Só quando Deus quiser, irmãos. Então eu preciso te alertar de como viver em unidade, mediante aquilo que Deus tem como propósito. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo. Resistir o diabo é isso. É você viver na contramão do pecado. É você fugir de tudo da aparência do mal. E aí está dizendo que ele fugirá de vós. É diferente. Porque você vai estar em comunhão, você vai estar em santidade, você está ali, sempre falando com o Senhor, pedindo ao Senhor, em unidade. Eu estou fraco, irmão, ora por mim. Irmão, me ajuda em oração. É isso é unidade. Isso é unidade. E eu quero concluir essa palavra dizendo que em João 10:10, a palavra diz que o inimigo, ele vem para roubar, ele vem para matar e ele vem para destruir. Meu irmão e minha irmã, eu não sei como você está, eu não sei o que você tem passado mediante todo esse contexto que nós estamos vivendo. Em João 10:10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas o Senhor logo em seguida: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Irmãos, a gente precisa entender isso aqui. Que ele veio para roubar, matar e destruir, ele está mostrando isso muito bem. Mas muito bem mesmo, em vários contextos,
e em várias situações. Mas nós precisamos nos posicionar, irmãos. Porque Deus fala, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele não está dizendo que Ele veio para nos isentar de tudo que nós estamos vendo, vivendo e passando. Mas Ele fala que Ele veio para que nós tenhamos vida. E quando nós levantamos a nossa mão e o aceitamos como o único suficiente Senhor e Salvador, é aquilo ali. Eu vim para que tenham vida, e vida é essa vida. Quando você faz uma decisão, a sua vida vai mudar. Você vai se alicerçar. E a nossa caminhada vai continuar, irmãos, até a consumação dos séculos, até Jesus voltar. Eu quero orar por você. Se você não estava se sentindo em unidade, eu quero orar com a amada igreja do Senhor, você que está nos ouvindo e assistindo. Eu quero orar, quero te abençoar, para que você se sinta em unidade comigo, com o pastor Sérgio, com os demais pastores da tua igreja, que é a sua liderança, e com a igreja do Senhor na face da terra. Que a igreja do Senhor, ela é a autoridade na terra, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, que ela tenha caído como semente no coração da tua igreja e feito lembrar, Senhor, dos seus feitos, da tua soberania, da tua autoridade. Senhor, em nome de Jesus, continua nos dando direção. Senhor, em nome de Jesus, aonde tiver um irmão desanimado, levanta, Senhor Jesus, fortalece, alicerça e fundamenta, Senhor, esse homem, essa mulher de Deus, Senhor Jesus, que está desanimado, está desanimada. Senhor, abençoa essa família. Senhor, que haja unidade na família. Senhor, que haja unidade nos lares, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Pai, repreendemos todo mal, toda ingerência, todo sofisma, toda mentira de Satanás, Senhor, na vida da tua igreja. Senhor, toda mentira, Senhor, o que for mentira que a mídia muitas vezes espalha sobre o povo de Deus e a população, Senhor Jesus, da terra. O que for mentira, Senhor, apaga da memória. Não permita que chegue, Pai amado, em nome de Jesus, aos ouvidos, para que o povo de Deus não perca tempo, mas que ele possa ser conduzido em triunfo pelo Senhor. Assim como o povo de Israel, Senhor, foi conduzido a vitórias em cima dos amalequitas, Senhor, quando Moisés, Senhor, estava com o Senhor ali, representando, Pai, em nome de Jesus, a tua presença, e a tua presença ali era real, Senhor, através daquele bordão, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abençoa o teu povo, alicerça, fortifica, traz ânimo, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero abençoar o teu povo. Senhor, que a bênção do Senhor e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.